Graças a paz, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Hoje eu vou jantar na casa de Eudes. Ele disse que era para me sentir à vontade. Então a gente termina se sentindo um pouco mais à vontade, faltando só o último lugar para jantar antes de embarcar. Então, queridos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estamos de férias, estamos embarcando hoje de volta. E Deus nos abençoou, nos concedendo essa oportunidade antes de ir embora, passar aqui para agradecer a Deus pela vida da igreja. Antes de iniciar, essas palavras de gratidão me deixam emocionado, porque foi essa igreja que me enviou ao seminário. Foi essa igreja que reconheceu em mim a vocação que o Senhor me preparou. E eu tenho uma dívida eterna de gratidão aos irmãos que estão aqui presentes. E me emociona porque é parte da minha história. Mas, deixando as choromelas de lado, abra sua Bíblia no livro de Jonas. Enquanto você encontra o livro de Jonas, para aqueles que têm dificuldades de encontrar no Antigo Testamento, abra em Malaquias e você vai voltando algumas páginas. É um livro apenas de 4 capítulos. Eu quero expressar minha gratidão ao conselho da igreja e ao reverendo Sivaldo, que não está presente hoje e me fez o convite. Está em seu modo de doutorado, mas não queria deixar de registrar essa gratidão a Deus pela vida dele também. Todos acharam Jonas? Depois de Obadias, antes de Miqueias, Jonas capítulo 4. Diz assim o texto, Jonas, capítulo 4. Acompanhe comigo em sua Bíblia a leitura. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma eramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Santo Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por o momento de estarmos aqui nessa noite, pelo privilégio, Senhor, que tu nos concedestes. Ó Deus, fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento, fala conosco, Senhor, nessa noite. Não permita que sejamos interrompidos, muito menos assaltados em nossa consciência, que as nossas preocupações lancemos aos teus pés nesse momento, Senhor.
A tua igreja deseja ouvir a tua voz e por isso confiamos em ti. Por isso, Deus, tem misericórdia de mim. Desejamos reconhecer a voz do pastor de Israel nessa noite. Usa-nos, Senhor, para a instrumentação da palavra do Senhor. Abençoa o teu povo nessa noite, trazendo iluminação, trazendo sobre os corações deles o sermão que foi preparado, mas só será pregação se o teu Espírito Santo tocar-lhes ao coração. Por isso, Deus, nessa noite nós te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitos conhecem bem a história de Jonas. Eu vou abrir mão um pouco de introduzir esse sermão, já que comecei a ler a partir do capítulo 4, para fazer apenas um levantamento do livro nesses primeiros momentos. Jonas é muito conhecido não por ele, isso é triste. Jonas é conhecido mais pelo peixe em nossos dias atuais do que, de fato, pela sua história como profeta. Isso é bem verdade que é resultado de um tempo em que, por muito sendo se ensinado às crianças, o peixe terminou tomando uma função principal na história de Jonas. Quando se fala de Jonas, a primeira coisa que vem à memória é o grande peixe, é o momento em que Jonas foi engolido. Você está bonito, viu, John? Eu não disse isso a você hoje não, mas é uma benção esse menino. Pois Jonas foi engolido por um peixe. Essa é a história que talvez você conheça, mas no que de fato ela o diz. A verdade é que o evangelho de Jonas é conhecido como o evangelho do Antigo Testamento. E por ser o evangelho, certamente nada tem a ver com peixe. Você há de concordar comigo. O grande autor principal do livro de Jonas é Deus, nem mesmo Jonas é. Se você for pegar os 4 capítulos de Jonas e sentar e ler os 4 de uma vez só vai vir um tema na sua cabeça. Só um. Não é o peixe e nem é Jonas, mas Deus que tem um interesse na salvação do seu povo. Você vai ver isso no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4. O livro de Jonas inteiro, por isso que ele é conhecido como o evangelho do Antigo Testamento. Porque ele mostra a graça de Deus dobrando-se do seu trono para anunciar a uma cidade a necessidade de arrependimento. E ele faz isso da forma mais extraordinária possível. No capítulo 1, por exemplo, ele chama um profeta que já era conhecido. Jonas era um profeta nacionalista. Ele profetizou no período do rei Jeroboão II, quando Israel já estava dividido em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Jonas foi o profeta que anunciou a prosperidade de Israel. Então Jonas era tratado a pão de ló. Jonas era tratado como um rei na sua cidade. Porque foi ele o instrumento de Deus para anunciar o crescimento de Israel. E Israel de fato cresceu. O período de Jonas foi um período de grande crescimento em Israel. Mas em contraste ao crescimento geográfico e econômico, foi um período de grande decadência espiritual. Próximo ao período de Jonas ali, foi um período em que os profetas de Israel eram assassinados por causa da palavra assim diz o Senhor. Então, em contraste a um crescimento econômico e geográfico de expansão territorial, havia uma decadência espiritual em Israel sem medida. Jonas sendo conhecido, Deus chama Jonas agora para uma missão espetacular. Jonas sai da sua terra e é enviado a uma cidade longe, de aproximadamente 800 quilômetros de onde ele estava. Nínive era uma das capitais da Assíria. Então, no capítulo 1 de Jonas, você vai ver Deus chamando Jonas para isso. Jonas, sai daí e vai a Nínive. Nós conhecemos a história e vimos que no capítulo 1 Jonas resolve se dispor, levanta-se, mas para ir em um local completamente contrário a Nínive. Jonas toma a decisão mais estúpida que um homem poderia tomar. Os marinheiros vão dizer isso no capítulo 1, porque Jonas sai e resolve ir para um porto, pegar um navio e embarcar no navio para uma cidade, que ele vai dizer que é Tarsis, de navio pelo mar. Só que os marinheiros, quando descobrem que Jonas está fugido, ficam apavorados, porque até os marinheiros chegaram à consciência de que foi um absurdo que Jonas fez. Porque como é que você foge de um Deus que é criador dos céus e da terra, inclusive do mar, pelo mar? E se você for ver o capítulo 1, os marinheiros ficam revoltados com Jonas, quando descobrem isso. E nós conhecemos a história.
até então Deus apontar para Jonas como culpado, ele é lançado sobre o mar. Acaba o capítulo 1, Jonas sendo lançado no mar. O capítulo 2 começa com um Jonas diferente. Enquanto no capítulo 1 nós temos um Jonas que parece que encarnou o filho pródigo, o primeiro capítulo parece que Jonas é quase a encarnação do filho pródigo. Ele é aquele que sai da sua casa em rebelião contra o seu pai. No capítulo 2 você vê um profeta crente, arrependido dos seus pecados. Nós vemos no capítulo 2 um grande peixe aparecendo e tomando a cena de um cenário que está se desenvolvendo. O capítulo 2 de Jonas é uma poesia, diferente do capítulo 1, que é uma narrativa que vai descrevendo o que está acontecendo. O capítulo 2 é a oração de Jonas dentro do ventre do peixe. Para aqueles que ainda não sabem, o peixe não foi o castigo de Deus. O peixe foi a misericórdia de Deus. Deus vai mostrando sendo misericordioso com Jonas, porque afinal de contas Jonas está afundando e morrendo. E se não fosse o peixe, Jonas morreria. E Deus resolve poupar a vida de Jonas, mesmo que seja por alguns instantes. No capítulo 2 você vai ver a descrição da oração de Jonas, e é lindo o capítulo 2, em forma poética, Jonas vai descrevendo o momento que ele vai afundando no oceano. Chega uma parte do capítulo 2 que ele vai dizendo que as algas já estão envolvendo a sua cabeça. Então Jonas está descrevendo o momento em que ele está tendo por certo a morte, já próximo ao fundo de onde ele estava, e sem esperança nenhuma de vida, até que um animal aparece, e Deus, ouvindo a sua oração, poupa a sua vida. Talvez vocês tenham pensado que Jonas estava lá dentro do ventre do peixe orando, né? Mas a descrição da oração de Jonas é enquanto Jonas está afundando. O capítulo 2 é fantástico. Nós vemos um profeta agora orando, clamando pela misericórdia de Deus no capítulo 2. E Deus resolve ser misericordioso. Deus resolve atender a oração de Jonas. E aí o capítulo 2 termina no capítulo 3, inicia Jonas sendo cuspido, vomitado. A palavra certa é vomitado no porto, na praia. Começa o capítulo 3. Jonas, agora um profeta orgulhoso do primeiro capítulo, arrependido do segundo capítulo, e uma descrição de arrependimento é alguém que volta atrás, né? O que é a melhor descrição de arrependimento? É voltar atrás. O que é que Jonas faz? Capítulo 3, ele bate as suas vestes e diz, agora eu vou para Nínive. E Jonas vai para Nínive. Mas Jonas vai para Nínive com um coração desgostoso. Nós vamos perceber isso somente por causa do capítulo 4. O capítulo 3 de Jonas é Jonas entrando em Nínive, anunciando aos ninivitas, arrependei-vos, há só 40 dias até o Senhor subverter a cidade de Nínive. Jonas entra em Nínive apregoando o juízo de Deus e anunciando uma mensagem que tem apenas 6 palavras. Se você for ver o capítulo 3 de Jonas, você vai ver essa mensagem aí. A mensagem está no verso 4 do capítulo 3, quando Jonas começa a dizer, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a única pregação de Jonas. Ele entra na cidade dizendo, 40 dias e Nínive será subvertida. Pela mensagem de Jonas, nós descobrimos que Jonas não estava tão interessado assim na salvação dos ninivitas. Porque ele já entra na cidade anunciando só juízo. Nem a esperança ele apresenta aos ninivitas. Nós só sabemos isso por causa do capítulo 4, que é o texto que nós lemos. Então no capítulo 3 é Jonas pregando a Nínive, depois de arrependido no ventre do peixe, ele vai a Nínive. Apesar de ir a Nínive, o corpo vai, a palavra vai, mas o coração... Nínive, Jonas não está tão desejoso assim pela salvação dos ninivitas. Tanto que a mensagem é só juízo. Nem mesmo a esperança Jonas anuncia aos ninivitas. É só 40 dias e Nínive será subvertida. O desejo de Jonas, na verdade, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, quando está comentando esse texto. O desejo de Jonas era que Deus usasse os ninivitas como combustível do fogo do inferno. Jonas não queria que nenhum só ninivita se arrependesse. E nós só sabemos isso por causa do capítulo 4. Quando ele vai a Nínive, ele prega, então, no capítulo 3 ainda, no final do capítulo 3,
Impressionante a reação dos ninivitas, contrariando todas as expectativas, até mesmo a do profeta, porque o profeta não queria ir, o profeta não desejava a salvação. Jonas foi o único missionário que não desejou a salvação do povo que lhe ouvia a mensagem. Você já viu isso na história? O único pastor que não desejou que ninguém acreditasse na sua mensagem. Jonas entra em Nínive e prega uma mensagem meia boca, pela metade, mas Deus não tem os seus planos frustrados, apesar do profeta. A cidade inteira se converte. Deus salva a cidade de Nínive inteira. É um dos maiores avivamentos da história. E aí o capítulo 4 começa com o texto que nós lemos. Jonas, irado com Deus, por causa da bondade de Deus em tirar o juízo sobre Nínive e salvar o povo. Capítulo 4 se desenvolve nesse contexto. Durante esse mês de janeiro eu tive a felicidade de expor o livro de Jonas à igreja. E esse livro foi muito impactante para mim, porque ele me levou a algumas reflexões. E o meu desejo nessa noite, irmãos, é que eu e você sejamos mais uma vez edificados, que vejamos o Senhor Jesus Cristo sendo apresentado através de Jonas, vendo a necessidade que nós temos com esse compromisso e, acima de tudo, reconhecermos as dificuldades que nosso coração muitas vezes nos apresenta. Acompanhe comigo na sua Bíblia agora, Jonas, capítulo 4. Nós veremos no capítulo 4 de Jonas as misericórdias de Deus para com Jonas. Primeiro momento nós vamos ver do verso 1 até o verso de número 3. Jonas, ou melhor, do verso 1 até o verso de número 5. Nós vamos ver a indiferença de um coração descontente. Veja comigo. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Irado com quê? Irado porque Deus havia tirado o juízo de Nínive. Deus havia salvado Nínive. E o texto já começa Jonas descrevendo a ira do seu coração. Ele mesmo descrevendo. O texto vai dizer, desgostou-se Jonas extremamente. A reação aqui é, foi mal aos olhos de Jonas a bondade de Deus. Irmãos, olha que coisa absurda Jonas está passando. Jonas fica irado com a bondade de Deus, mas 2 capítulos antes, era esse mesmo profeta que estava clamando pela bondade de Deus. As misericórdias que Jonas clamou para si, agora é motivo de ira, quando elas são derramadas em outros. Jonas está irado com aquilo que para ele foi bondade, mas para os outros é motivo de ira. E o texto é bem interessante porque a palavra apresentada como extremamente vai mostrar que Jonas não ficou só chateado. Nós vamos ver a partir do verso 2 em diante que Jonas fica extremamente irado. Esse é um contraste interessante, irmão. Sabe por quê? Porque o Jonas do capítulo 1 e o Jonas do capítulo 4 é a mesma coisa. É o filho pródigo. Enquanto Jonas do capítulo 1 é o filho pródigo que foge de casa, no capítulo 4 Jonas é o irmão do filho pródigo, que fica revoltado com a volta do irmão revoltado para casa. Se os irmãos lembram bem da história, é assim que acontece. O filho pródigo vai embora, e quando ele volta, o irmão mais velho que ficou em casa fica irado porque o pai resolveu ser misericordioso com ele. Percebe que o 1º e o 4º capítulo de Jonas é uma encarnação perfeita da parábola do filho pródigo? Enquanto que no 1º Jonas é o filho pródigo, no 2º Jonas é o irmão mais velho. É esse mesmo Jonas que está irado aqui. Ele está revoltado. Se você acompanhar ainda no final do verso 1, para o início do verso 2, Jonas irado, ele vai orar. E ele começa uma oração, veja aí. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, e que te arrependes do mal. Olha o motivo da ira de Jonas, irmãos. Jonas está apresentando na sua oração o que é que tem ocasionado a sua ira, qual é a causa da sua ira. Você deve estar pensando, Jonas está irado com os ninivitas. Não é. Jonas está irado com alguns que talvez tenham perseguido ele antes de sair da cidade. Também não é. Jonas está irado com Deus.
A ira de Jonas é contra Deus. E é tão contra Deus que ele vai ser mais específico ainda. Ele vai apresentar os atributos de Deus. Ele diz assim: eu estou irado porque tu és um Deus bom. Veja o que ele vai dizer no verso 2. Tu és um Deus clemente, tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha que coisa, irmãos. O coração de Jonas estava tão angustiado e tão amargurado a ponto de irar-se contra Deus e contra os atributos, contra as bondades de Deus. Sabe, irmãos, é impressionante vermos a capacidade de Jonas aqui e não sermos alertados a respeito de uma coisa. O motivo da cólera de Jonas era um motivo injusto, porque Deus estava irado. Deus estava irado com Nínive. O capítulo 1 começa, do livro de Jonas, com Deus chamando Jonas, dizendo: Jonas, a maldade de Nínive tem chegado até mim. Vai até lá e anuncia a eles o arrependimento, o juízo. Veja, Deus se ira, mas Deus se ira de forma santa e justa. A ira de Jonas é pecaminosa e injusta. Porque Jonas está irado com a bondade de Deus. Você deve estar imaginando: olha, eu não sou flor que se cheire não, mas isso eu não seria capaz de fazer não. A gente fica olhando para essa situação e diz: eu jamais faria uma oração dessa como Jonas fez. Ficar irado contra a bondade de Deus, isso jamais passaria pelo meu coração, jamais passaria pela minha cabeça. Mas, quando a gente pensa nisso, pense quantas pessoas você precisa explicar para Deus que até hoje você não perdoou elas. Irar-se contra Deus, rebelar-se contra Deus, não é um foro apenas exclusivo a Jonas. Nosso coração é capaz de produzir tantos males que nós fazemos isso com muita frequência. Deixe-me dar um exemplo. Quando você for encontrar o Senhor Jesus após a sua morte, você já parou para pensar quais vai ser as explicações que você vai ter que dar a Ele, porque você não perdoou algumas pessoas? O que vai chegar para Deus é a mesma ira de Jonas. Mas pastor, não entendi, eu vou ser mais claro com você. Jesus uma vez contou uma parábola do credor. Ele disse o seguinte: que um rei chamou alguém que estava lhe devendo 1.000 denários. Não me lembro ao certo a quantidade, mas o princípio é o mesmo. Estava devendo 1.000 denários. E ele disse: olha, prende ele, pega as suas coisas, vende. E aí ele clama por misericórdia ao rei. O rei se compadece e perdoa-lhes a dívida. E aquele homem perdoado vai de volta a caminho para casa. E no meio do caminho encontra outro conservo que lhe devia 10 denários. E quando ele encontra para lhe cobrar, ele também não tem com o que pagar. Só que esse que foi perdoado de 1.000, olha para aquele que lhe deve 10 e diz assim: lança-o no fogo, lança-o preso. E ele vai preso por conta disso. O rei toma conhecimento do que ocorrera e manda chamar o cidadão de volta. E quando ele vem de encontro ao rei, o rei questiona: como assim? Eu te perdoei 1.000 e tu não é capaz de perdoar 10? E aí a parábola termina dizendo qual é o destino desse que assim o faz. Ele é lançado no mar de fogo. Quando nós não exercemos a prática da misericórdia com as pessoas que nos angustiaram a vida, é a oração que Jonas faz a Deus se rebelando contra os seus atributos. Porque quando o Senhor Jesus ensinou a oração aos seus discípulos: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando eu e você resolve viver os anos de vida sem liberar perdão às pessoas que nos machucaram, você se revolta contra os atributos e as ordenanças de Deus. Jonas não está tão distante assim de nós. Mas ele se revolta no verso 2. Olha o verso 3. A revolta de Jonas tem uma consequência. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Irmãos, Jonas chega agora a um estágio onde nem mesmo a vida dele
pode lhe produzir algum tipo de alegria e esperança. A angústia do coração de Jonas é tão grande que isso nem a própria vida dele é considerada por valor. Jonas vai fazer esse pedido 3 vezes no capítulo 4. Jonas entra numa depressão tão grande que ele pede para morrer 3 vezes no capítulo 4. Isso é a consequência de um coração em pecado. Jonas deseja a morte como solução para o pecado do seu coração. Irmãos, isso é tão interessante porque nós vamos ver que não é um pedido de alguém que deseja se deleitar em Deus. Jonas alega não haver mais razão para viver. Melhor me é morrer do que viver. Sabe quais eram os motivos da causa desse desejo de Jonas? Eu vou dizer a vocês. Os ninivitas não eram um povo muito bom, não. Jonas tinha alguns motivos para ficar frustrados. Olha os motivos de Jonas. Os ninivitas eram inimigos de Israel, eram idólatras, feiticeiros, imorais, cruéis, perversos. Provável que Jonas tivesse uma esperança de, em algum momento, Deus, quando olhasse para Nínive, visse tudo isso e resolvesse descer fogo do céu. Os ninivitas não eram um povo muito bonzinho, não. Eram homens cruéis. Mas Jonas tinha um problema de justiça própria. O senso de justiça de Jonas é o que faz ele julgar os seus inimigos e achar que ele é diferente deles. Esse era o problema de Israel. Israel queria um Deus para si. Só que no capítulo 1, Deus está dizendo a Jonas que ele é Deus de todos os povos. Por isso que Deus diz, Jonas, vai a Nínive. Eu tenho lá, está me incomodando o pecado daquele povo. Deus já havia dito a Jonas que ele não era um Deus de Israel, ele era um Deus de todos os povos. Mas Jonas não conseguia aceitar essa verdade. Não era somente isso que angustiava Jonas. Jonas também estava com a sua reputação em risco. Porque afinal de contas ele entrou em Nínive dizendo o quê? 40 dias e Nínive vai ser destruída. O que é que acontece? Muito provavelmente passa-se os 40 dias e Nínive não é. Então, olha o que estava em jogo também para Jonas. Ele é um profeta. Como é que ele anuncia uma coisa e não? Isso é consequência dele. Porque em Jeremias capítulo 18, Jeremias vai dizer lá que quando Deus anunciar uma nação para derribar e destruir, e essa nação arrependesse dos seus pecados, então ele os livraria do juízo. Essa era uma verdade que Jonas subtraiu dos ninivitas. Ele só entrou na cidade anunciando juízo. Jonas estava irado, a ponto de desejar a morte. Olha o verso 4. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira, Jonas? Irmãos, perceba alguns cuidados que eu e você precisamos ter urgentemente. Elias foi um profeta que também passou por uma experiência dessa. Quando estava na caverna fugindo daqueles que lhe perseguiam, Elias chegou a clamar pela morte. Elias desejou morrer. Então, desejar a morte ao invés da vida é um risco que todos nós que somos crentes passamos por isso. Grandes homens de Deus. A cada ano que passa, por mais triste que seja, nós conhecemos quantos pastores tiram a sua própria vida. Isso não é uma coisa restrita de Jonas. Qualquer um que está aqui nessa noite pode chegar a um estado de angústia, de alma tão grande, a ponto de desejar mais a morte do que a vida. Mas esse é um cuidado que eu e você devemos ter. Sabe por quê, irmãos? Apesar disso ser algo passivo, a mim e a você, é pecado. Entristece o coração de Deus. E a causa disso, o Senhor Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6. E eu gosto muito do que ele vai dizer lá, porque o Senhor Jesus, quando está ensinando os seus discípulos, ele vai dizer, olha, 3 práticas vocês devem ter diferente dos fariseus. Ele vai dizer, quando ele está falando sobre tesouros e riquezas, ele vai dizer assim, cuidado, porque onde está o teu tesouro, ali está o teu... Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Em 1929, ocorreu nos Estados Unidos a quebra da Bolsa, conhecida como a Quinta-feira Negra. Suicídios foram
uma quantidade impressionante naquele período, naquela semana, onde muitos americanos e muitas pessoas que tinham investimentos viram seu dinheiro se transformar em pó. As pessoas tiravam a sua vida sem mesmo considerar a vida. Eles desejavam mais a morte do que a vida. Onde está o problema? Qual é o problema de Jonas? Qual é o problema daqueles que desejaram morrer mais do que viver? Qual é o problema que eu e você podemos enfrentar durante a vida a ponto de desejar mais a morte do que a vida? É um problema do nosso coração. Eu gosto de uma frase do que o Warren Wiersbe diz. Ele diz assim: o coração de todo problema é o problema do coração. O coração de todo problema é o problema do coração. Jesus já havia dito isso: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Irmãos, não tem como nós não olharmos para esse momento aqui do texto e não vermos um Jonas assim, exaurido pela angústia da sua alma, ainda que seja injusta, pecaminosa. Os motivos os irmãos já conhecem. Jonas estava revoltado contra os atributos de Deus. Mas essa revolta de Jonas só mostra, na verdade, a maldade e o pecado do seu coração. E como eu e você enfrentamos isso durante a vida, e nós enfrentaremos isso, se não agora, em breve enfrentaremos, teremos nossos sonhos frustrados, teremos nossas angústias aumentadas, enfrentaremos momentos de enfermidades e de sofrimentos na família, problemas familiares que nós imaginamos que não tem mais solução. Todos nós ou já enfrentamos, ou já estamos enfrentando, ou já enfrentamos, ou um dia vamos enfrentar isso. Mas se o nosso coração não estiver no lugar certo, se Cristo não for a riqueza do nosso coração, nós somos capazes de nos revoltarmos contra Deus como Jonas está se revoltando. Seja na ausência de um perdão ao próximo, seja num coração entristecido que não sabe lidar com a providência de Deus na vida. Isso me leva a um segundo momento do texto, irmãos, do qual eu e você não podemos passar para ele sem antes não enxergarmos como Cristo reagiu isso no momento de angústia. Cristo passou por um momento de angústia terrível também. Ele estava cercado por aqueles que seriam seus discípulos, onde ele sabia que todos lhe abandonariam. Ele havia dito para Pedro que ainda hoje: Pedro, tu me negarás 3 vezes. E todos aqueles lhe abandonaram de fato, fugiram. Ele estava diante do seu Criador, sendo Deus, encarnou, no momento de angústia, recebendo sobre si todos os seus pecados, todos os meus e os seus pecados, lá no Getsêmani, os seus vasos capilares explodem, a ponto de suar sangue de tanta angústia de coração. Só que Cristo, diferente de Jonas, não se revolta contra Deus. Ele diz: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É esse mesmo Cristo, esse mesmo Deus, que a partir do verso 4 em diante vai tratar com o coração de um profeta. Porque ao vermos um coração rebelde de um profeta, do verso 1 ao 3, nós vemos a partir do verso 5, 4 e 5 em diante, a paciência de um Deus benevolente. Veja comigo. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou ao oriente da... Irmãos, veja, Jonas nem responde a pergunta do verso 4. Ele está irado ainda. Olha o verso 4. Deus pacientemente volta-se para Jonas. Deus poderia lançar uma bola de fogo do céu e matar o seu profeta. Concorda comigo? Não poderia? Eu e você, muitas vezes, poderíamos ter sido alvos disso. Recentemente, eu ouvi de um amigo uma coisa interessante. Ele disse assim: lá na cidade onde nós estamos morando, cai chuvas de granizo, de pedras dessa grossura assim. E ele diz assim: eu não quero ir para aquela cidade não, Deus está julgando aquela cidade, desce pedra do céu como desceu na Babilônia. Ele disse, depois eu fiquei pensando naquilo, mas veja só, rapaz, se Deus julgasse os nossos pecados de acordo com os nossos pecados, acho que não haveria granizo suficiente para destruir as nossas vidas. Concorda comigo, irmãos? Se os nossos pecados fossem julgados de acordo com comigo e com você, até mesmo no Nordeste que não cai granizo, ia passar a cair.
Deus acertava um dia por dia, né? Perceba que Deus tinha todos os motivos do mundo para fazer isso com Jonas. Ele está se rebelando contra... Ele já havia se rebelado no capítulo 1, já havia pedido clemência, Deus tinha sido misericordioso, ele disse que estava arrependido, mas no capítulo 4 não parece tão arrependido assim não. E Deus olha para Jonas e diz: Jonas, é razoável essa tua ira? Percebe, irmãos, como é que Deus trata? É razoável, Jonas, essa tua ira. Versículo 5, ele diz assim: então Jonas sai da cidade. Ele vai para um local alto, constrói uma eramada. Uma eramada é algo parecido com uma barraca, com ramos. E Jonas sabia bem fazer isso, porque ele era um judeu. E todo judeu sabia construir barracas por causa da festa das barracas, onde eles celebravam o período que eles saíram do Egito e passaram um tempo no deserto tendo que construir barracas. Então, ano após ano havia uma festa em que todo judeu precisava construir barracas e passar ali 7 dias celebrando a Deus, lembrando-se do momento que Deus havia libertado. Jonas, como bom judeu, sabia fazer barraca. No verso 5, ele nem responde Deus, ele sai da cidade. Ele sobe e ele vai para um local onde ele espera Deus agir de alguma forma. O desejo de Jonas no versículo 5 nos leva a entender que de alguma forma Jonas vai para um camarote VIP. Ele sai da cidade, ele monta uma barraca com algumas esperanças. É possível que Jonas estivesse com a esperança, irmãos, de que alguma coisa pudesse acontecer ali. Jonas sobe para avistar o que poderia acontecer. A temperatura do deserto naquela época era extremamente quente. Jonas estava ali. Nínive era uma das capitais da Síria. Um deserto escaldante. Ele constrói uma barraca para ficar protegido dentro dela. Jonas fica ali esperando alguma coisa. Talvez no coração de Jonas estivesse passando o seguinte: quem sabe Deus de fato não vê quem os ninivitas são e resolve julgá-los. Jonas vai para assistir o que pode acontecer debaixo da sombra, até ver, olha como termina o verso 5, até ver o que aconteceria à cidade. O verso 6 começa dizendo: então fez o Senhor Deus nascer uma planta. Percebe que Deus havia tratado com Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira? Qual é a reação de Jonas? Nem responde. Ele vira as costas para Deus, sai da cidade. No verso 6, Deus resolve desenhar. Deus usa a criação para alcançar o coração do profeta. Veja, Deus fala com o profeta e o profeta não ouve. Deus agora vai usar a criação, ele faz nascer uma planta. E o texto vai dizer que a planta nasce, subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Veja, Jonas já estava debaixo de uma barraca, de ramos. Agora ele tem a sombra de uma planta. Veja mais um milagre no livro de Jonas, né? Uma planta que nasce de um dia para o outro, a ponto de fornecer sombra para um homem adulto. E eu costumo dizer, quem fez o exercíciozinho de ciências na escola, sabe que uma planta não nasce de um dia para o outro. Quem nunca botou um feijãozinho no algodão molhado, sabe disso. Né, irmãos? É uma semana para o feijãozinho quebrar, outra semana para ver um negocinho saindo. Deus faz uma planta nascer de um dia para o outro, a ponto de fornecer sombra para o seu profeta. Mas não acaba aí, veja o verso 6 ainda. A fim de o livrar do seu desconforto, Jonas, pois, se alegrou extrema. Veja, a primeira vez no livro de Jonas que Jonas se alegra com alguma coisa. Porque Jonas, desde o capítulo 1, se revolta contra Deus. Ele ora no capítulo 2, mas ora apenas por salvação própria. No capítulo 3, ele vai a Nínive pregar uma mensagem pela metade. Mas o único momento que a gente vê Jonas se alegrando é quando ele é beneficiado. A sombra vem sobre Jonas. E ele se alegra extremamente no verso 6. Olha o verso 7. Mas Deus, que gosta de frustrar planos, que não resolve conceder livre-arbítrio a ninguém, ele já fez isso no capítulo 1, quando Jonas resolve fugir. E agora no capítulo 4, Deus faz o seguinte no verso 7, olha lá. Mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual feriu a planta, e esta secou. Irmãos, nós não sabemos bem que verme é esse, mas é um verme capaz de destruir uma planta que fornece sombra para um homem. E se você acha que isso é milagroso, ou que isso é um absurdo, lembre-se que desde o capítulo 1 Deus vem fazendo milagres.
Deus manda uma tempestade capturar o seu profeta. Deus bota um profeta dentro do ventre de um peixe. Deus causa incômodo ao peixe por ter um profeta indigesto por 3 dias dentro do mar. E sustenta um profeta 3 dias na ventre de um peixe. Deus é milagroso tanto com peixe quanto com profeta. Deus cospe um profeta na praia, com vida. Deus faz uma planta nascer para fornecer sombra. Deus ordena a tempestade no primeiro capítulo, ela calma. E aqui no capítulo 4, nesse verso 7, Deus manda um verme que mata a planta num dia só. Verso 8, se está ruim ainda pode piorar. E nascendo o sol, Deus quer se certificar que Jonas vai estar desconfortável. Não bastava ter ele tirado a planta, agora no verso 8 ele vai dizer o quê? E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. Irmãos, vento no deserto é diferente de vento aqui na nossa cidade. Vento no deserto é risco de morte. Vento no deserto traz partículas consigo a ponto de tirar a vida daqueles que estão no meio de uma tempestade de areia. Deus, para se certificar de que Jonas seria incomodado, ele não somente lhe tira a planta que lhe fornece sombra, mas agora ele mexe na natureza, como ele já havia mexido no capítulo 1. No capítulo 1, quando Jonas estava fugindo, ele manda uma tempestade atrás de Jonas, como caçador de recompensa. Agora no capítulo 4, ele ordena o vento para aperrear Jonas de novo. E ele não somente certifica com isso, ainda no verso 8 ele vai dizer o seguinte: e o sol bateu na cabeça de Jonas. Deus queria, era incomodar o seu profeta. Bateu na cabeça de Jonas, de maneira que a palavra para desfalecer aqui, irmãos, era, Jonas estava numa situação de desconforto tão grande, que ele estava quase se dando por desmaiado já. Deus sacode o profeta para ver se ele reage de alguma forma. Olha ainda a continuidade do verso 8. Mais uma vez, Jonas é levado a uma situação de angústia tão grande que ele faz o pedido de novo. Veja aí. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Sabe, irmãos, quando a gente olha para essa situação aqui, não tem como não enxergarmos uma coisa muito interessante. Primeiro do lado de Deus e segundo do lado de Jonas. Primeiro do lado de Deus. Deus está comprometido com a sua obra e a sua vontade, com o seu povo, a ponto de permanecer fiel mesmo quando ele é infiel. Deus faz com o seu povo de uma forma tão maravilhosa, e mesmo quando o seu povo está em pecado, ele traz sofrimento para o seu povo, para levá-los ao arrependimento. É isso que Deus está fazendo com Jonas. Deus fez isso no livro de Juízes. Não sei se você já leu o livro de Juízes, mas o livro de Juízes tem esse ciclo. Começa Deus, o livro de Juízes é o povo entrando na terra prometida. O povo entra na terra prometida, Deus diz o seguinte: olhe, não faça alianças com os povos, não façam compromisso com os povos, não deem os seus filhos a eles, não casem suas filhas com eles. O que é que o povo de Israel faz quando entra na terra prometida? Tudo contrário ao que Deus diz. E o povo começa casando-se e começa a idolatrar. O que é que Deus faz? Levanta uma nação. A nação vai lá, subjuga Israel. Israel começa a sofrer. E Israel lembra-se de que há um Deus. Tem um Deus, o Deus do pacto. Fez um pacto com eles. Aí Israel faz e começa o quê? A orar. Senhor, olha para mim. Aí um Deus que é paciente, misericordioso, o que é que ele faz? Ele ouve a oração de Israel. Aí ele vai e levanta um juiz. Aí o juiz vai lá, liberta Israel. Aí Israel sai da libertação e vive um momento de paz. Pouco tempo depois, o que é que acontece? Israel volta para idolatria. Se você ler o livro de Juízes, esse ciclo é constante. Deus traz o sofrimento sobre o seu povo para levá-los ao arrependimento. Perceba, irmãos, que Deus paciente e benigno é conosco. Um Deus que não nos entrega a própria sorte. Essa é a maldição de Romanos, capítulo 1. Lá em Romanos você vai ver um Deus que não se compadece daqueles que não são seu povo. E Deus os entregou a sua própria sorte. Mas com o seu povo não. Deus não entrega a Jonas a própria sorte. Deus não entrega a você e a mim a própria sorte.
O Senhor levanta situações em nossas vidas muitas vezes para nos fazer lembrar que o nosso coração não deve estar aqui, que o nosso tesouro não é Deus causou todo um desconforto em Jonas, lhe tirou a sombra, causou o sol sobre a sua cabeça, trouxe um vento oriental, sacudiu o seu profeta, porque Deus queria tratar com o seu profeta. Deus até ajuda Jonas lhe dando uma sombra. Deus não permite que seu povo permaneça em pecado. Esse é um lado de Deus maravilhoso, irmãos. Mas também tem o meu e o seu lado nessa história. Sabe qual é o problema que muitas vezes nós encontramos? E eu vou citar aqui o Matthew Henry. Ele diz assim: um sentimento desordenado coloca o fundamento para uma aflição desordenada. Ou seja, se depositarmos excessivamente nossos corações naquilo que é passageiro, quando o Senhor levar essas coisas de nós, entraremos em colapso. Deus faz isso constantemente. Quando eu e você coloca os nossos sentimentos e o nosso coração excessivamente sobre aquilo que é temporário, Deus se levanta e tira de mim e de você. E muitas vezes Ele faz isso por misericórdia. E Ele faz isso porque Ele não permite que eu e você permaneçamos em pecado. Para que eu e você possa chorar e clamar: Senhor, me perdoa. Só que isso, irmãos, faz com que isso não tira o pecado que nós cometemos. Porque quando nós estamos desse jeito, sabe o que é que acontece? Nós nos revoltamos contra Deus. Quando nosso coração está em colapso, nós produzimos pecados. E esses pecados entristecem o coração de Deus. É por isso que hoje você vai lidar com pessoas que ainda não aceitaram o falecimento de pessoas queridas. E até hoje, a sua fé já não é mais a mesma. O que aconteceu? Porque tem pessoas que não vêm mais à igreja, porque perderam algo na vida que elas lhe consideravam por riqueza. O problema não eram as coisas. Porque ter bens materiais é uma bênção. Ter família ao lado é uma bênção. Mas onde é que estava o problema? O nosso coração. Quando o nosso coração está excessivamente depositado sobre alguma coisa, sobre pessoas ou sobre circunstâncias, quando Deus nos tira ela, nós entramos em colapso. O Senhor deseja que eu e você não passemos com essa situação, a ponto de não orarmos o que Jonas estava orando. Melhor me é morrer do que viver. Por fim, irmãos, eu queria finalizar esse momento onde nós estamos vendo como Jonas reage, como Deus reage. E finalizar vendo com vocês agora, a partir do verso 9 em diante, como Deus trata com o coração de Jonas. Veja comigo no verso 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, veja, é razoável a minha ira até a morte. Irmãos, veja a rebeldia de Jonas que ainda permanece. Era melhor que não tivesse respondido, porque veja, há pouco tempo atrás Deus perguntou e Jonas deu as costas. Deus pergunta de novo: Jonas, é razoável essa tua ira, Jonas, pela planta? E Jonas, em rebeldia agora: Senhor, é razoável sim até a morte. Responde a Deus com um desejo de morte, mais uma vez, afrontosamente. O coração de Jonas está tão em colapso e tão angustiado, que ele nem considera quem é Deus que está falando com ele. E ele ainda volta-se contra Deus numa resposta afrontosa. É razoável a minha ira até a... Olha o verso 10. Tornou o Senhor: Jonas, tu tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não te fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Irmãos, perceba que Deus está aqui agora, levantando-se mais uma vez para tratar a dureza de um coração obstinado pelo pecado. E Deus usa a criação agora para tratar o coração do profeta. Ele já havia falado, o profeta não havia entendido. Ele usa a criação para que o profeta, vendo o que está acontecendo contra ele, possa fazer a leitura correta do que está acontecendo. E aí Deus volta-se para Jonas: Jonas, a tua ira agora é por causa da planta, Jonas. Tu estás irado porque uma planta que tu nem fizesse nascer, nem trabalhasse por ela, tu está tendo compaixão por uma planta, Jonas. Tu
Tu tens compaixão. Veja, irmãos, a paixão insensata dos nossos pecados nos leva a ter sentimentos e desejos tão insensatos, a ponto de sentirmos compaixão por uma planta, ao invés de 120 mil pessoas. O pecado tem um poder tão enganoso de nos cegar a vista, que nos leva a ter um desejo tão absurdo quanto esse. Deus usa a criação para tratar o coração do seu profeta. De Jonas, é razoável essa tua ira? Verso 11. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Irmãos, olha o que Deus está falando para Jonas. 120 mil pessoas era provavelmente o número de crianças de Nínive. O termo aqui que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, leva-nos a entender que Deus está citando apenas as crianças. Então nós imaginamos aproximadamente 600 mil pessoas em Nínive. E Jonas está revoltado contra Deus, porque Deus está sendo misericordioso com 600 mil pessoas. Jonas sente compaixão de uma planta, mas não sente compaixão de 600 mil pessoas. Deus usa a criação para levar Jonas a uma reflexão. Sabe, queridos, tem umas coisas muito interessantes nesse processo. E eu queria finalizar esse momento nos fazendo entender elas. O livro de Jonas termina com uma pergunta. E termina com uma pergunta por causa de um propósito. Porque ele quer que todos eles que, ao lerem o livro de Jonas, façam essa pergunta a si mesmo. Apesar de Jonas aqui, irmãos, eu quero que vocês entendam que Jonas era um crente, viu? Ele de fato se arrependeu. A prova que nós temos disso é porque ele registrou o que estava acontecendo. E ele registrou para que os seus compatriotas judeus, ao lerem o que aconteceu com ele, pudessem também fazer a pergunta a si, quando tivesse que tratar com os gentios. E quando olhasse para os gentios, não achasse que Deus não pudesse salvar os gentios e que era um Deus só de Israel. Então Jonas de fato se arrependeu. Mas isso nos leva a pensar sobre o ministério da reconciliação. E eu termino esse momento hoje à noite fazendo eu e você nos lembrar disso. Sabe, queridos, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a 20, Paulo vai dizer à igreja de Corinto que existe um ministério que foi dado à igreja, que é o ministério da reconciliação. E eu preciso fazer uma pergunta a vocês, em que ponto eu e vocês estamos comprometidos com esse ministério hoje? Porque, perceba, para cuidar de uma planta, quem tem planta em casa, tem que pelo menos botar água uma vez por dia, né? A não ser o cacto que você bota uma vez por semana. Mas para cuidar de uma planta, você faz alguma coisa. Para cuidar de um animalzinho em casa, um cachorrinho, e eu tenho um, eu amo cachorro, não estou criticando quem tem cachorro, mas para cuidar de um cachorrinho, você tem que botar pelo menos 2 vezes comida para ele por dia. Tem que levar ele para descer, para fazer cocô, para fazer xixi, ou não tem? Eu e você estamos comprometidos com coisas que são temporárias e passageiras. A minha pergunta é, qual é o seu compromisso com aquilo que é eterno? O que você está fazendo com o ministério que Cristo lhe entregou, que é o ministério da reconciliação? Você está sendo tão insensato quanto Jonas, cuidando de planta, cuidando de cachorro, mas nem tendo a coragem de anunciar ao seu parente, ao seu familiar, que se ele não se arrepender, ele vai para o inferno? É essa insensatez que tem percutado os nossos corações, irmãos. Jonas termina com uma pergunta de forma proposital, para que eu e você faça essa pergunta para si. Qual é o compromisso que nós estamos assumindo com o ministério da reconciliação? Eu sou filho dessa igreja. E Deus fez coisas maravilhosas nessa igreja eu tenho quase mais de 10 anos que eu vim nessa igreja pela primeira vez. Mas eu não acredito que Deus quer parar por aqui. Eu não acredito que Deus parou com o seu ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação que estava há 10 anos ainda está vivo hoje. E vai estar vivo daqui a mais 10 anos. Até quando o Senhor voltar. Esse compromisso é meu e é seu. Ou você tem cuidado mais de uma planta e de um animal do que da vida das pessoas que estão à sua volta?
O seu vizinho sabe que você é crente. Você já teve alguma oportunidade de dizer para o seu vizinho de porta, que mora do seu lado há mais de 10 anos, há mais de 5 anos, de que se ele não se converter, se ele não conhecer Jesus Cristo, ele vai perecer eternamente no inferno? Você tem familiares que ainda nunca ouviu da sua boca isso? Aí você deve estar se perguntando, mas pastor, eu não tenho essa vocação. E eu entendo. Deus distribui dons diferentes para cada um. Deus vai capacitar um para ter a ousadia e a intrepidez de chegar na porta de uma casa e dizer: tudo bom, meu nome é fulano de tal, olha, eu já moro aqui do teu lado há tanto tempo, mas vamos comigo na igreja, eu queria ter a oportunidade de apresentar o Deus que nós congregamos na igreja tal, nós adoramos a Deus, eu não sei se você tem alguma religião, mas eu queria me aproximar de você, vamos lá em casa tomar um café comigo. Olha, tem algum momento que a gente poderia sentar para conversar um pouco? Eu sei que não são todos aqui que têm essa mesma intrepidez, e seria injusto da minha parte cobrar isso de vocês, porque eu sei que cada um recebe uma capacitação de Deus para isso, mas eu também sei que se você não fala, nem que seja para o seu vizinho, você tem intimidade suficiente para falar para o seu irmão, para o seu primo, para o seu tio, para a sua avó, para seu pai, para sua mãe. Não precisa fazer com um vizinho de porta, nem com um desconhecido na rua, mas nem com sua própria família. E aí alguém me diz, mas pastor, é muito dura essa mensagem. Se eu disser isso para eles, vão ficar com raiva de mim. Se eu disser para eles que eles vão para o inferno se não se arrepender. Mas veja, você causa briga na família por tantos motivos. Ou ninguém aqui nunca brigou com a família? Levanta o anjo aí a mão para ver, que eu sou o primeiro a jogar uma pedra. Ninguém nunca brigou com familiar aqui. Aí você acha que não vale a pena causar essa briga pelas coisas que são eternas, mas construir briga por coisas que são temporárias a gente constrói. A gente quer manter uma relação de paz, a ponto de não querer evangelizar, mas a gente acaba com essa paz em diversos outros momentos, quando tem que resolver problemas familiares. E por fim, irmãos, a pergunta de Jonas nos leva a Cristo. Sabe como? Porque diferente de Jonas, que não queria a salvação de Nínive, Cristo entregou a sua própria vida pelos seus algozes. Nínive eram inimigos. Ele estava na cruz do Calvário, e enquanto estava sendo crucificado, estava dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Essa é a mensagem que o seu vizinho precisa ouvir. Essa é a mensagem que eu e você temos um compromisso com ela. E a pergunta que termina o livro de Jonas é a pergunta que eu quero que você leve para casa hoje. Você tem sido um Jonas? Você tem sido indiferente com a salvação daqueles que estão à sua volta? Você tem pelo menos orado pela salvação dos seus familiares? Diz assim, mas eu não tenho coragem para falar. Ore, amado. Ore. Você pode orar pela salvação deles. Você pode comprar uma Bíblia e dar de presente. Diz assim, olha, eu comprei essa Bíblia para te dar de presente. Você faz isso com uma planta, alimentando 2 vezes por dia, com um cachorrinho. Você não pode fazer isso por uma pessoa que está perdida, caminhando para o inferno. Essa pergunta, ela tem o objetivo de nos levar à confrontação. Para que eu e você não sejamos como Jonas, mas sejamos como Deus, compassivo. Que ao olhar um profeta rebelde, seja benigno. Ao olhar a sua vizinhança, ao invés de ver os defeitos e as falhas que eles têm, ter compaixão deles e orar pela salvação deles. E poder anunciar a eles o evangelho da salvação que Jonas, ainda que com o coração triste, anunciou a Nínive. Deus salvou. O sentimento de Jonas é diferente do sentimento de Cristo. Jonas não se alegra na salvação. Cristo dá a sua vida pela salvação dos seus. Queridos, vá para casa hoje e entenda uma coisa. Qual é o seu compromisso com as coisas que são eternas? Porque se for só vir aqui domingo à noite, sentar, ouvir a mensagem e voltar para casa, há um grande risco de você estar reagindo como Jonas reagiu, sendo indiferente com a salvação daqueles que estão à sua volta. Mas se você já tem se envolvido com esse ministério, peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria.
Senhor, eu vou orar pelo meu vizinho a partir de agora. Mês de março, vou selecionar por ordem alfabética. Quem são meus vizinhos? Vamos lá. Mês de março vai ser fulano de tal. Vou orar pela salvação deles. Vou comprar uma Bíblia. Vou dar a ele. Senhor, pode ser que não. Faça isso por 10 anos. E você vai ver o que Deus pode fazer. Faça isso. Se você fizer isso por 2 anos, todo mês, orar pela salvação de uma pessoa e dar uma Bíblia a alguém que você conhece, que não é crente, você vai se assustar, você vai se impressionar com o que Deus pode fazer. Ele trouxe um avivamento salvando uma cidade inteira. Ele é capaz de salvar o seu vizinho, o seu parente e o seu familiar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar nesse instante. Pai amado, obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus, porque esse ministério da reconciliação, ao qual o Senhor entregou, o Senhor, primeiro em Cristo, reconciliando consigo mesmo, com o próprio Pai, o seu povo que estava perdido. Agora, como igreja, nós somos embaixadores, ó Senhor. Ó Deus, não permita que venhamos dormir o sono da indolência. Não permita, Senhor, que venhamos dormir um sono da morte, ao vermos as pessoas morrendo em nossa volta e não nos compadecendo com a eternidade a qual elas lhe esperam. Tenha misericórdia de nós como igreja, Senhor, mas acima de tudo, Senhor, nos anima o coração, movimenta, Senhor, e dispõe o nosso coração, diferente da disposição do coração de Jonas, que não desejou a salvação dos ninivitas, Senhor. Ó Deus, faz com que Largo da Paz, cada irmão, faz com que eu, Senhor, e a minha família, passamos dia após dia sem colocar os nossos tesouros nessa terra, sem colocar o nosso coração nos tesouros dessa terra. Mas faz, Senhor, com que os nossos corações encontrem, de fato, no Senhor o tesouro das nossas vidas, de maneira que não consigamos viver com os nossos próximos, sem ter a grande oportunidade e felicidade de anunciar a eles o Evangelho da salvação, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus, ó Pai, sabendo que nós nascemos para te glorificar, e glorificando assim fazemos, anunciamos ao teu povo, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se porque ele já veio e ele voltará para buscar a sua igreja. Ó Deus, obrigado, Pai. Leva-nos, Senhor, em paz. Abençoa as nossas vidas. Faça com que tenhamos esse compromisso, Senhor, nesse ano de 2020, no começo desse ano, não ser um ano diferente de 2019, para que cada família aqui presente, Senhor, assuma um compromisso com os seus vizinhos. Se cada um aqui assim o fizer, Senhor, essa igreja poderá alcançar no mínimo 100 pessoas no final desse ano, Pai. Ainda que eles não convertidos ao Senhor, mas eles ouvirão dessa igreja. Arrependam-se, porque o Deus misericordioso que foi com Jonas, tem misericórdia para dar a vocês. Usa essa igreja, usa essas famílias, usa as pessoas dessa igreja, Senhor, no ano de 2020, para serem embaixadores do Senhor, onde estiverem, nos locais onde moram, nos seus trabalhos, nos seus relacionamentos. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém.